Fazer sucesso, ter seu imóvel e um bom dinheiro ao final de todo mês, esse é o sonho da maioria das pessoas. Algumas conseguem isso e ainda muito mais, conquistando uma grande fortuna, apenas para perdê-la pouco tempo depois. Você já se imaginou construindo uma fortuna inteira e depois vendo tudo escapar pelas mãos? No vídeo de hoje, você vai conferir caso de algumas personalidades famosas no Brasil, brasileiros que conquistaram fama e fortuna, mas que, pelos mais diversos motivos, perderam tudo depois e voltaram às dificuldades da vida comum. E no final deste vídeo, você também vai conferir um caso que vai além. Dessa vez, não de milionário, mas de um dos maiores bilionários do mundo que perdeu praticamente tudo. A primeira é uma musa dos anos 90, vencedora do concurso das Panteras e que participou de vários programas na TV brasileira, figurando até mesmo como capa da revista Playboy. O nome de Cristina Mortágua é bastante conhecido por quem acompanhou toda a sua carreira de perto. Sua participação mais recente na TV aconteceu em 2014, quando participou da 7ª edição de A Fazenda. Mesmo com a fama e fortuna que adquiriu, Cristina não soube administrar seus ganhos, chegando ao ponto de ter que morar de favor com parentes. Desde 2023, a ex-modelo vem fazendo apelos aos fãs em suas redes sociais, pedindo ajuda e relatando sua situação. Ela chegou mesmo a relatar não ter mais onde morar, tendo que viver de favor na casa de um tio, mas e ainda sob risco de ter que ir para um abrigo caso ele não aceitasse mais acolhê-la. O caso de Cristina é complicado, pois em 2011 ela chegou até mesmo a ser presa por agredir o filho e uma delegada. Na época, o filho dela entrou na justiça para tentar rever a pensão paga pelo pai. E em suas palavras, minha mãe só usa esse dinheiro para fazer plásticas, colocar botox e comprar bolsas. Nunca vi esse dinheiro. Em julho de 2025, em uma das notícias mais recentes sobre Cristina, ela chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica, conforme relatos de seus parentes nas redes sociais. Ela passou por um surto psicótico agravado por uso de medicamentos e teve de ser internada às pressas. No passado, ela já foi símbolo de sensualidade e entretenimento, mas agora sua trajetória é marcada por uma saúde mental abalada e dificuldades financeiras, o que apenas demonstra o grande contraste entre quem ela já foi e quem ela agora é. R$35 mil por dia. Essa foi a quantia que a modelo alagoana Heloísa Fontes já chegou a ganhar em seu trabalho. Antes de chegar a perder tudo e praticamente ter de morar na rua, a carreira de Heloísa começou em 2011, quando ela tinha apenas 16 anos e participou do programa Top Model na Record, apresentado pela apresentadora Ana Hickman. A modelo alcançou uma grande fama mesmo em 2019, uma fama internacional, chegando a viajar para Nova York, Londres, Paris e Milão, desfilando por várias grifes mundialmente famosas. Viagens entre Europa, Estados Unidos e Brasil se tornaram comuns, mas, da mesma forma que o sucesso veio rápido, a queda também veio. A carreira de Heloísa começou a ser marcada não apenas pelas passarelas, mas também pelos seus inúmeros casos de dependência química. Em 2019, durante sua viagem a Nova York, ela sumiu por 5 dias, sendo encontrada depois pela polícia, desorientada e sem lembranças. Retornando ao Brasil, ela continuou em sua triste derrocada. Heloísa saiu de casa, viveu em situação de rua e em outubro de 2020 foi encontrada no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, sendo então encaminhada para um hospital psiquiátrico. Depois de ficar internada durante 7 meses em uma clínica para dependentes químicos, atualmente a ex-modelo voltou a viver no interior de Alagoas, ao lado de sua família. A situação é precária e sua condição financeira é muito delicada. Apenas o dinheiro do auxílio-doença não é suficiente, e a família já abriu diversas vaquinhas para pedir ajuda aos fãs. Mesmo com todas as dificuldades, ela ainda deseja um dia voltar às passarelas. Esse triste caso mostra bem a pressão do palco e como isso afetou diretamente a mente da jovem. Filha dos cantores Vanusa e Antônio Marcos, Aretha Marcos
seguiu o passo dos pais, chegando a ter diversas apresentações na TV aberta, como nos programas A Arca de Noé, Pirilim Pim Pim e Pluct Plact Zum. Apesar dos pais e de seu próprio sucesso, Aretha infelizmente chegou ao ponto de ter de pedir ajuda financeira para conseguir se alimentar. Desde 2012, Aretha vem através de suas redes sociais pedindo ajuda em vaquinhas online para os mais diversos objetivos. Em uma dessas vaquinhas, ela pediu por R$150 mil para realizar seu sonho de ter uma casa própria. Não deu muito certo, e ela arrecadou apenas R$1.200 com as doações, menos de 1% do valor que pretendia. Sem oportunidades no meio artístico, ela passou a viver dos direitos autorais do seu pai, além de seu trabalho com marcenaria, no qual ela fabrica banquinhos de oração, molduras e telas de quadros, os vendendo através de uma exposição virtual. Ao comentar sobre sua situação, Aretha chegou a dizer que ainda não tem entrado dinheiro das coisas que eu faço. Vivo dos direitos autorais do meu pai. Em 2022, um dos relatos mais marcantes de Aretha foi quando ela fez um apelo por doações para ter o que comer, acusando as pessoas que apenas abusavam de sua imagem sem nunca se preocupar realmente com ela. Aretha disse: será que alguns dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora a minha vida privada poderia depositar ao menos dinheiro para um café? Estou sem comer desde ontem. Fico muito grata em ser o brinquedo de vocês. As notícias mais recentes sobre Aretha Marcos são de agosto de 2025, nos quais ela conta que após 14 anos trabalhando como faxineira, resolveu iniciar uma nova carreira como terapeuta quântica. Ela possui um espaço alugado em São Paulo, onde oferece suas sessões combinando espiritualidade e arte-terapia. Aretha mostra uma trajetória incomum, começando como uma estrela mirim da TV brasileira, mas que logo viu sua carreira adulta estagnar, enfrentando anos de desemprego e sendo excluída do cenário artístico, sendo obrigada a sobreviver com a ajuda de seus seguidores. Você provavelmente já viu alguma vez um comercial ou alguma loja da Ricardo Eletro, não é mesmo? Mas você tem alguma ideia de quem está por trás de todo o sucesso da empresa? O sucesso pode ser atribuído a um nome: Ricardo Nunes, que chegou a possuir um império bilionário, mas que hoje amarga dívidas bilionárias. Acredite se quiser, mas antes de chegar ao seu bilhão, Ricardo Nunes vendia mexericas para ajudar sua família, logo após a morte do seu pai. Sua primeira loja foi inaugurada aos seus 18 anos, onde primeiro ele começou vendendo bichos de pelúcia e só depois migrou para os eletrodomésticos. Não demorou muito até que ele alcançasse o sucesso e sua empresa crescesse em nível nacional. Em 2020, por exemplo, ele só estava atrás do grupo Pão de Açúcar, ocupando o segundo lugar de maior varejista de eletrodomésticos de todo o Brasil. Em 2014, a Ricardo Eletro estava no auge. Eram mais de 1.200 lojas e 28 mil funcionários espalhados pelo país, com um faturamento anual que chegava até os 9,5 bilhões de reais. Até mesmo no Guinness Book, o Ricardo Nunes entrou como o maior vendedor do mundo. Tudo isso nos leva a perguntar: como tanto sucesso assim pode ter acabado? O que foi que aconteceu? A partir de 2015, tudo começou a dar errado para ele, com uma grave crise financeira atingindo a companhia, levando-a a uma recuperação extrajudicial em 2018. Quando o ano de 2020 chegou, as dívidas já estavam na casa dos bilhões. Mas não apenas isso. O próprio Ricardo Nunes foi pego no esquema de sonegação de impostos, e ele e sua filha chegaram a ser presos por isso. Tudo isso fez com que ele fosse afastado de sua própria empresa, e atualmente ele está totalmente desconectado da Ricardo Eletro. Para uma empresa que já teve uma receita bilionária, seu fundador teve de amargar um 2019 com receita praticamente nula. Foi nesse ano, inclusive, 2019, em que Ricardo Nunes deixou a direção da empresa após vendê-la para um fundo de investimentos.
Apesar de não ter falido e se encontrado na situação de outras pessoas que vimos até agora, ele não chega nem perto da fortuna que acumulou no passado. Agora, depois de deixar uma dívida de 6 bilhões de reais para trás, ele atua como coach de empreendedorismo e vendas, oferecendo cursos e mentorias que podem chegar a até 10 mil reais. Já com relação a Ricardo Eletro, ela segue em recuperação judicial, operando através da internet e com um número reduzido de funcionários, nem de longe se aproximando das glórias do passado. Nós ainda temos mais um bilionário para figurar nessa lista, mas antes de irmos a ele, vamos primeiro conferir o que aconteceu com a Regina de Oliveira Soares, também conhecida como Regina Poltergeist. Regina foi uma grande musa da TV brasileira dos anos 90, principalmente para o público adulto. Seu nome artístico, Poltergeist, veio de suas performances, as quais a transformaram em um grande sex symbol da época. E assim como a Cristina Mortágua, ela também chegou a estampar a capa da Playboy, além de várias outras revistas adultas da época. Na TV, ela participou de programas como Zorra Total e até mesmo no Domingão do Faustão, mesmo sendo mais lembrada pelos seus papéis eróticos, como apresentadora do programa Puro Êxtase. Com o tempo, entretanto, o público parou de prestar atenção nela, e a cada vez que sua fama diminuía, ela se entregava ao mercado de filmes adultos. Em 2007, Regina se juntou à produtora Brasileirinhas, começando a protagonizar vários filmes pornográficos. Em entrevistas posteriores, ela diz que se arrepende bastante disso e que entrou para esse mercado apenas para ter como sustentar seu filho. Em suas próprias palavras, ela disse: "Só fiz os filmes para poder me livrar de um relacionamento abusivo. Decidi então que criaria meu filho sozinha." Nessa mesma entrevista, ela chegou a contar que teve até mesmo de se submeter à prática de prostituição para conseguir seu sustento, já que estava sozinha e sem a ajuda de ninguém. A partir de 2009, ela se converteu ao evangelismo e passou por diversos trabalhos. Ela já foi vendedora nas Casas Bahia, operadora da TIM, tudo para conseguir se virar. Em 2024, anos depois, foi diagnosticada com transtorno psicótico, chegando a ser internada por 10 dias no Instituto Municipal Felipe Pinel, e hoje trabalha como vendedora de salgados na zona norte do Rio. Mesmo sendo obrigada a se reinventar, desapegando de sua imagem como sex symbol e passar por um transtorno psicótico, vendendo empadas para sobreviver, ela segue persistindo. O próximo nome da nossa lista é da ex-atriz da Globo Narjara Tureta, que, tendo feito grande fama e fortuna no passado, com o tempo precisou vender água de coco para pagar os boletos. Aos 9 anos, Narjara já atuava na novela Papai Coração, da TV Tupi, mas seu grande papel mesmo foi em Malu Mulher, na personagem Elisa. Depois disso, ela atuou em várias outras novelas, como Baila Comigo, Selva de Pedra e O Salvador da Pátria. Porém, mesmo com um currículo bom, cada vez menos oportunidades surgiam para ela. Em entrevista a um podcast, ela contou que durante um período de sua vida se viu obrigada a vender água de coco para pagar as contas. Sobre isso, Narjara diz que era o sustento meu e da minha mãe para pagarmos aluguel. Muita gente me reconhecia e pensava que era pegadinha. Então as pessoas começaram a vir para me conhecer. Ao que tudo indica, por mais improvável que seja seus anos na TV, a ajudaram mesmo como vendedora de água. Nesse mesmo podcast, Narjara conta que as oportunidades para ela simplesmente pararam de vir. Ao contrário de outros nomes na lista, que se envolveram com substâncias ilícitas, bebidas ou não souberam guardar dinheiro, para Narjara, a situação foi outra. Ela chegou até mesmo a pedir ajuda a Gugu Liberato por novas oportunidades, mas as coisas simplesmente não aconteciam para ela. Em 2006, enquanto vendia sua água de coco e ainda continuava atrás de novas oportunidades, ela enfim encontrou um caminho como dubladora, dublando personagens das séries Verônica Mars, Big Love e DOC. Para ela, um dos piores momentos da sua vida veio durante a pandemia de Covid-19, quando precisou retornar à venda de água. Entretanto, este também foi o período em que ela conseguiu dar a volta por cima, negociando e quitando suas dívidas,
além de retomar sua carreira como atriz. Ela chegou até a atuar na série Maldivas, da Netflix, e em 2024 ela teve uma participação especial na telenovela Páginas da Vida, comemorando bastante sua conquista nas redes sociais, incentivando a todos a seguirem seus sonhos. Em uma de suas entrevistas mais recentes, em fevereiro de 2025, Narjara reforçou que não desistiu de seu sonho e, apesar das dificuldades, quer continuar atrás de novas oportunidades de atuação. Em suas palavras, ela disse que "eu não tenho bens materiais, mas os bens que eu tenho, ninguém me tira. Se eu tivesse dinheiro, tudo que eu tenho de carinho, afeto, amor e reconhecimento, principalmente do público, eu seria muito rica. Então, já sou milionária." Hoje, após ter lançado sua autobiografia e com vários projetos autorais em andamento, Narjara segue firme na arte, celebrando a trajetória em resiliência, humor e amor pelo que faz. E por fim, vamos ao último nome da nossa lista. O nome de alguém que já esteve no topo do Brasil e do mundo, servindo de exemplo para milhões de pessoas, até sofrer uma queda que levou praticamente ao anonimato. Eike Batista. Por volta de 2012, não havia um brasileiro que não conhecesse esse nome. O mineiro, nascido em Governador Valadares, chegou a cursar engenharia na Alemanha, mas construiu seu nome com sua veia empreendedora. Em determinado momento, seu patrimônio era tão, mas tão elevado, que ele entrou para o ranking da Forbes como o 7º homem mais rico do mundo, com a fortuna de 30 bilhões de dólares em 2012. A carreira dele começou bem cedo, já aos 24 anos. Nessa época, após conseguir um empréstimo, ele comprou uma mina de ouro, que lhe rendeu cerca de 6 milhões de dólares em apenas 18 meses. E aí, o que você estava fazendo aos seus 24 anos? O sucesso dele nesse investimento marcou o início da empresa TVX Gold, que possuía ações nas bolsas de Toronto e Nova York, diretamente da mina de ouro no interior do Mato Grosso para a maior bolsa de valores do mundo todo. Na década de 2000, Eike Batista começou a fundar seu conglomerado, conhecido como Conglomerado EBX, o conjunto das várias empresas que lhe trariam sua fortuna. Entre elas, comandava a MMX, focada em mineração, a OGX, focada em petróleo, a MPX, focada em energia, a LLX, focada em logística, e a SIX, focada em tecnologia, além de várias outras. Todas elas tinham um detalhe em comum, a letra X ao final. Sabe o porquê disso? Segundo o ex-bilionário, a ideia do X era justamente multiplicar sua fortuna, e deu certo. Além da fortuna, o próprio Eike também sempre teve um estilo de vida luxuoso. Ele gostava dos holofotes. Dentre seus projetos, existia até mesmo a vontade de fundar uma cidade, a Cidade X. Uma cidade extremamente moderna e para poucas pessoas. E claro, sempre com um X ao final. Com uma fortuna tão enorme e objetivos tão ousados, o que realmente aconteceu com ele? A queda veio em 2013, quando algumas coisas começaram a aparecer na mídia. A OGX, focada em petróleo, observou suas ações despencarem, pois os investidores começaram a entender que ela possuía menos reservas de petróleo do que anunciava. Quase como se estivesse enganando os investidores propositadamente, para inflar o preço das ações. De 2013 para 2014, o valor da mercadoria da OGX caiu de 119 para 3 bilhões de dólares. Não apenas a OGX, mas o próprio patrimônio de Eike Batista também despencou em 2014, de 30 para 1 bilhão. Foi apenas questão de tempo até a crise começar a afetar todas as suas outras empresas. Investidores perderam a confiança. Empresas faliram, operações foram canceladas e as dívidas começaram a acumular. Com seu império desabando ao seu redor, e após ficar claro que Eike Batista sabia de todos os problemas e farsas desde o princípio, foi a vez da Polícia Federal começar a investigá-lo. A Operação Lava Jato chegou até o empresário, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, e condenado por corrupção financeira e insider trading. Eike foi multado em milhões.
teve bens bloqueados e, durante um período, chegou até mesmo a ficar foragido da Interpol antes de decidir se entregar. Foi somente através de uma delação premiada que ele recebeu o direito de cumprir parte de sua pena em prisão domiciliar. Atualmente, inclusive, ele segue em prisão domiciliar, o que não o impede de atuar como mentor e coach empresarial, cobrando até R$50 mil por uma aula. Em declaração, ele diz: "Meu objetivo é passar esse meu conhecimento de como realmente começa uma empresa, de como você empreende para muito mais brasileiros." Pagaria esse valor para ter uma aula com o próprio Eike Batista?